Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve a palavra que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram estas nações e as suas terras. Lançaram os seus deuses no fogo e as destruíram, pois não eram deuses, mas obras da mão do homem, madeira e pedra. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Pai, muito obrigado por tudo, Deus. Fale conosco nessa noite. Me usa apenas como um canal da tua voz, ó Deus, e toque no coração de cada um de acordo com a tua vontade para cada um nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Se você não leu essa história ainda ou não conhece, ela fala sobre uma ação da Assíria contra Israel. Há 10 anos atrás desse texto ser escrito, dessa fala do rei Ezequias, o rei Salmanassar, ele invade a parte norte de Israel, o reino do norte de Israel. Domina o reino do norte, leva todo mundo cativo para a Síria, por causa da desobediência do povo, por causa do afastamento do povo de Deus, por causa da distância e da desobediência do povo a Deus. E aquele povo é levado cativo, e depois de 10 anos, Senaqueribe, o rei que assume a Síria, ele vai invadir Judá, que é a parte sul do reino de Israel. E ele cerca Judá. Ele cerca porque naquela época, a estratégia para se invadir uma cidade, para se dominar uma cidade, primeiramente era cortar todos os alimentos, toda a entrada de alimentação, sustentação, para que aquelas pessoas automaticamente ficassem fracas, ficassem debilitadas e muito mais fácil de ser dominadas. Então eles cercam a área toda de Judá e falam: olha, se entreguem porque o rei quer dominar vocês. E Ezequias, que era o rei de Israel, ele começa a ficar desesperado. Ele começa a não saber mais o que fazer. Ele começa a não entender mais o que estava acontecendo, porque ele era um servo de Deus, assim como eu e você somos. Ele era um homem que andava segundo a vontade de Deus. Ele era um homem que fazia aquilo que Deus determinava ao seu coração. Mas naquele momento, ele vê a situação completamente desorganizada, desorientada, desestruturada. Tudo que ele tinha na mão, tudo que ele via de concreto, acaba se desabando. Porque o inimigo cerca ele e ele vê que não tem mais forças, não tem para onde ir, não tem o que fazer. E naquele momento, ele, em um momento de angústia e dor, ele manda um recado para o rei Senaqueribe. Ele fala o seguinte: olha, me perdoa, escuta bem isso, me perdoa por tudo. Se eu fiz alguma coisa contra você, me perdoa. Pede o que você quiser, que eu te darei. E Senaqueribe, ele pede 300 talentos de ouro. Ele pede uma quantidade absurda de ouro e prata. E Ezequias, sem saber o que fazer, ele olha para o templo que ele tinha ajudado a reconstruir, o templo que ele tinha ajudado a colocar toda a estrutura de ouro na porta. E ele fala: a gente tem ouro? Não, então a gente vai ter que tirar o ouro do templo. E ele arranca todo o ouro do templo e entrega a Senaqueribe. Fala assim: olha só, o ouro está aqui, vai embora. Pode ir agora. Deixa a gente em paz, por favor. Sabe o que acontece? Sabe o que o rei faz? O rei inimigo? Ele pega todo aquele ouro e volta a atacar Israel. Mas por que eu estou fazendo essa alusão do ouro? Por que eu estou fazendo essa alusão do templo? Por que eu estou falando sobre isso antes de entrar exatamente no texto que nós lemos? Porque na vida, a gente às vezes age exatamente assim. Quando a gente está em perigo, ou desesperado, ou desiludido, ou angustiado, cheio de lamentações, cheio de porquês, cheio de indagações, cheio de dúvidas no coração,
a gente acaba entregando partes do nosso ouro para o inimigo. Entrega aquilo, às vezes, que nós temos de melhor para o inimigo. Ezequias, ele não vê esforços, ele olha de um lado do outro, ele tira o ouro do templo. E sabe o que representa o templo? O seu coração, o meu coração. E aonde é um local de adoração. Naquela época era um local físico, hoje não. O templo, o local de adoração, é o seu coração. E às vezes nós tiramos o tesouro do nosso coração, aquilo que acreditamos a vida inteira, aquilo que firmamos a vida inteira, aquilo que depositamos a confiança a vida inteira, aquilo que separamos para o Senhor a vida inteira, em um momento de angústia e tribulação e dor, nós pegamos aquilo e entregamos com a maior facilidade, com o propósito de nos libertarmos dessa angústia, com o propósito de nos livrarmos dessa dor, com o propósito de fugirmos dessa desilusão toda. Aí sabe o que entregamos? Às vezes a nossa fé. Entregamos às vezes o nosso amor. Entregamos às vezes a nossa esperança em Cristo. Entregamos às vezes a nossa crença que o Senhor é um Deus que provê. Entregamos às vezes a nossa redenção de um dia que foi feita e entregue completamente a nós, e nós não entendemos mais elas e entregamos, porque quando a gente nega a Cristo, a soberania de Cristo, às vezes a gente pensa que negar a Cristo, entenda o que eu vou falar aqui agora, isso é seríssimo. Às vezes a gente pensa que negar a Cristo é quando alguém fala para você assim, você é evangélico? Aí você fala assim, com receio, né, ou com vergonha, fala assim, não. Negar a Cristo não é isso não. Esquece isso. Evangélico é uma nomenclatura. Ser evangélico é um apelido. Você quer ter um apelido? Evangélico, protestante, tá bom para você? É um apelido. Negar a Cristo é negar a segurança e a soberania dele sobre nós. Quando eu duvido do poder de Deus, quando eu duvido da soberania de Deus, quando eu duvido do absolutismo de Deus, eu estou negando Cristo. Porque se Ele é contigo, porque se Ele provou que te abençoa, porque se Ele no decorrer da tua vida transformou o teu ser e renovou a tua vida, a partir desse momento, desse entendimento, você tem que confiar em Deus. E quando eu duvido disso, eu estou negando a soberania dEle, eu estou negando Ele, eu estou negando a grandeza dEle, eu estou negando. Por isso que Pedro, quando ele nega Jesus, ele entra em colapso espiritual. Por isso que Judas, ele se suicida. Sabe por quê? Eles entendem ali que eles reconheciam a grandeza de Deus, sabia que era Deus encarnado, sabia que Ele estava fazendo tudo, que Ele tinha curado, que Ele tinha feito, que Ele tinha renovado a vida deles, e ele nega. E nesse momento, Ezequias faz exatamente isso. Ele não reconhece a grandeza de Deus, ele não conhece a soberania de Deus e com medo, com receio, entrega o melhor de si, entrega o melhor que tinha, entrega todo o tesouro e o tesouro do tempo. Será que você tem feito isso? Será que você, na hora da angústia e da tribulação, tem passado por isso? Tem esmorecido em fé? Tem duvidado da grandeza de Deus? Tem duvidado do senhorio do Senhor sobre a tua vida? Dúvidas todos nós podemos ter. Dúvidas todos nós podemos ter. Mas permanecer nelas é covardia espiritual. Dúvidas, escuta isso, qualquer um de nós podemos ter, mas permanecer nela é covardia espiritual. Porque eu creio em um Deus vivo. Eu vivo em um Deus vivo. E logo depois que ele entrega o tesouro, como eu falei, sabe o que o rei, ele faz? Senaqueribe, ele manda um mensageiro. Quem viu aqui 300? 300, viu esse filme? Vocês viram quando o rei da Assíria, aquele Artaxerxes, é o mesmo reino, eles faziam daquela mesma forma, ali uma retratação da realidade, né, nos 300. Lembra que ele manda um mensageiro primeiro para falar lá com os soldados gregos, que ele manda, olha,
Está vendo aquele lá? Aí mostra lá, está cheio, lá no final, olha, aquele é um Deus encarnado. Não entre contra ele, que se você entrar contra ele, quiser enfrentar, você vai morrer. Lembra disso? A mesma coisa Senaqueribe faz com Ezequias. Ele manda Semanaquer, um homem, um soldado dele, um capitão dele, até Judá e faz uma afrontação ao povo de Deus. Ele fala, olha, se vocês estão esperando alguma coisa vir de extraordinário para livrar vocês, tire isso da cabeça. Se você está esperando o Egito entrar para enfrentar a gente, esqueça isso, aquilo é um caniço quebrado. Se você está esperando Deus agir, olha isso aqui que eu estou falando, está esperando Deus agir para te livrar, esqueça, porque Deus mandou a gente aqui, olha isso. Deus mandou a gente aqui. E o povo de Israel começa a tremer tanto, que um dos mordomos do rei Ezequias fala o seguinte, olha só, fala baixinho, e detalhe, fale em aramaico, que eu entendo. Aí que ele estufou o peito, aí que ele botou o peito para fora e, povo de Israel, em hebraico, povo de Israel, vocês estão perdidos por escutarem Ezequias, por escutarem que ele está falando que Deus vai livrar vocês. Sabe o que o diabo quer fazer? Sabe o que o mundo quer fazer com você? É diminuir a tua fé. Sabe o que todo dia você escuta? Isso não vai dar certo. Sabe que todo dia que você escuta, olha só, desiste disso, que não vai dar certo. Sabe que todo dia você vai escutar, olha só, para com isso, você não está vendo que isso faz parte da vida? Todo dia você vai escutar isso. Pessoas tentando diminuir a tua certeza. Ezequias, ele fica tão tenso que ele fala assim, ó, as mulheres grávidas estão prontas para dar à luz, mas não têm força para ter o filho. Porque estavam tão abaladas, o povo estava tão abalado, tão tenso, que não tinham forças para ter o próprio filho, as mulheres. Sabe o que essa palavra quer dizer para nós, nessa noite? Que Deus está contigo. Não importa o que você esteja passando, Deus, Ele está contigo, mas você precisa acreditar nele. Você precisa depositar a sua fé nele. Você precisa acreditar que o Senhor Deus está ao teu lado em qualquer momento da sua vida. Mas aquele homem, ele se abala com aquelas palavras. O que aconteceu hoje? Vocês viram? No Brasil todo, o que está acontecendo? Um protesto? Rio de Janeiro, na parte da manhã, acho que 45 mil, na parte da tarde eu não vi quantos mil teve. Viram? 4 horas da tarde reuniram na Candelária de novo. Lá em São Paulo, né, na via principal, reuniram, quando eu saí de casa, estava mais de 100 mil pessoas. 2 milhões? 2 milhões no total. É isso? Total Brasil? Só São Paulo? Ó, caiu o queixo. Sabe o que está acontecendo? Um desespero da nação inteira. Todo mundo não sabe mais o que vai acontecer. Está todo mundo recebendo aí informações no Facebook, tira o seu dinheiro da poupança. Segunda-feira vai tirar tudo. Todo mundo tremendo. Sim ou não? Não é? Aí o Maurício, esperto, né? Tem o gerente do Banco do Brasil, que é membro lá da igreja. Eu colhei do lado dele. Conta para mim a verdade, vai. Fala aí. Ele boato, Maurício, tudo boato. Sabe o que a gente vive? De notícia ruim. Aí sabe o que você faz no Facebook? Você olha aquilo e compartilha. Você vê aquilo e começa a orar, Senhor, misericórdia dessa nação, Senhor. Misericórdia de você. Misericórdia eu tenho que ter de você, de mim, que não tem fé nele. Isso é negar a Cristo. Sabe por quê? Porque a gente se desespera por qualquer motivo de fofoca, de diluição, de disse-me-disse. A gente acredita no mal e não no bem. A gente sempre dá a voz para a parte negativa e não para a boa. Por quê?
Por que o nosso coração é tão mau? Tão afastado do Senhor? Por quê? Porque as nossas dúvidas são tão latentes. Por quê? E o desespero bate e a gente começa a um comunicar o outro, a um se informar com o outro, a um divulgar o outro. A gente tem pequenos grupos. Né? Aqui tem célula. Vocês têm célula aqui? Pequenos grupos? Ainda não. Aí, ó. Próxima vez vai ter umas 5 aí. Amém. Então a gente tem pequenos grupos. Quinta-feira. Aí na casa de uma pessoa, eu e minha esposa, a gente dirige. A gente falando, comentando. Aí eu comentei sobre um vídeo. Eu não vi muito bem não, mas eu compartilhei um negócio desse aí. Eu falei, ué, você compartilhou sem ver? Eu sou assim. Eu vejo o negócio pelo tema, eu já compartilho. Eu falei, opa, legal. E eu curto também. Eu falei, que bacana. Pô, legal. Vocês estão entendendo? A vida, ela traz isso para a gente. Ela traz esse tipo de menção. E Ezequias, ele começa a entrar em desespero. Depois que ele dá o ouro, o pessoal começa a pedir tudo que ele tinha. Eu não quero só o ouro, não. Eu quero o restante do teu tesouro. Eu quero a tua vida agora. Porque o mal, ele não se satisfaz com um pouquinho, não. Você dá pensando que vai se livrar, mas ao contrário. Você deu um pouquinho, aí ele quer mais um pouco. Ele quer mais um pouco. Ele quer tudo seu. E a sua fé vai esfriando, vai murchando, ao ponto de você perder a intimidade com o Senhor. A gente tem que ter um cuidado tremendo. Eu estava falando isso na escola dominical hoje cedo. Um dos maiores sintomas da volta de Cristo, escuta isso que eu estou falando aqui. Para mim, o maior sintoma da volta de Cristo é a palavra de Jesus, quando ele fala, o amor de quase todos, escuta isso, o amor de quase todos esfriará. E a gente está vivendo numa sociedade igual a essa, onde o amor quase não existe mais. A gente vê amor de ações, mas amor de sentimento quase não existe mais. Eu dou porque eu sinto pena, mas pena é um sentimento de amor? Pare e pense. O que a gente está fazendo para mudar a nossa vida? Porque eu não tenho condições de mudar o outro. Eu não tenho capacidade de mudar aquele ou aquele outro, mas eu tenho capacidade de me auto-enxergar, me auto-analisar, de olhar no espelho e falar, quem sou eu? Como eu estou vivendo na presença de Deus? De que maneira que eu estou andando no caminho do Senhor? De que maneira que eu estou vivendo na presença do meu Senhor? De que maneira que eu acredito nele? Qual é a minha confiança no Senhor? E depois disso, ele entra em desespero, Ezequias, e ele era contemporâneo de Isaías, o rei Ezequias de Judá, amigo de Isaías. E ele manda um recado para Isaías, o profeta. Ele fala, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei porque o rei da Assíria me ameaçou de tudo quanto é jeito. E falou que vai invadir, vai destruir tudo, vai acabar com tudo. E Isaías manda, escuta isso aqui, Isaías manda um recado para ele e fala assim, olha, acalma teu coração, porque o Senhor está no controle. É isso que ele fala para você nessa noite, o Senhor. Acalma teu coração, porque o Senhor está no controle. Ele está no controle da minha vida. Ele está no controle da tua vida. Você não tem capacidade de influenciar em nada na tua vida. Você pode ter um planejamento todo montado. Você pode ter uma estrutura toda montada. Você pode ter um PDCA, quem trabalha aqui com a administração, PDCA todo montado. Você pode ter ali uma planilha toda perfeita. Mas amanhã, se Deus quiser, Ele muda tudo. Tudinho. Aí você chega no outro dia, Senhor, misericórdia, vamos montar tudo de novo. Aí no outro dia, muda tudo de novo. Porque Deus é Deus. Se eu não entender que Deus é Deus, eu não passo a ter a minha raiz e confiança no Senhor. A minha raiz tem que ser igual a raiz de palmeira. Porque quando o vento bate, o que a palmeira faz? Ela enverga, já viu, no meio comercial, no meio industrial,
se fala sobre resiliência. Essa é a nova moda, resiliência. Vocês vão ouvir isso o tempo todo no trabalho de vocês. Na igreja, para o Senhor Jesus fala que você tem que ter raiz profunda. Então, a tua raiz tem que ser igual a raiz de uma palmeira. Bate o vento, o que a palmeira faz? Né? Ela vai quebrar, eu tenho certeza que vai quebrar, mas não volta para o lugar. É igual o João Bobo, né? O João Bobo do posto de gasolina, lembra do João Bobo? Tu empurrava ele assim, ele vai lá no chão, volta. Você tem que ser assim. Nós temos que ser assim na fé em Cristo. Porque apanhar, a gente vai apanhar na vida. Sofrer, a gente vai sofrer na vida. Passar por problemas, a gente vai passar na vida. Mas a minha confiança tem que estar no Senhor. Igual Isaías fala para ele, olha, fique calmo. O Senhor está no controle. E nesse momento que Ezequias faz essa oração aqui, isso é uma oração que nós lemos. Se você está com ela aberta, 2 Reis, capítulo 19, do 15 ao 19, é uma oração de Ezequias. Ele orando a Deus. Depois de passar por isso tudo, ele fala o seguinte, se você não abriu, ou não está com ela aberta, não tem problema, só escuta. E orou Ezequias perante o Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus, de todos os reis da terra. Tu fizeste os céus e a terra, inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve a palavra que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram estas nações e as suas terras, lançaram os seus deuses no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, mas obras de mãos de homens, madeira e pedra. Agora, ó Senhor, Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. E depois que Ezequias faz essa oração, escuta aqui que eu vou falar. Depois que Ezequias faz essa oração, Deus manda um recado para ele através de Isaías. Fala o seguinte para ele, escuta isso aqui, ó. Ezequias, essa guerra, ela não é mais sua, passou a ser minha a partir de agora. Ezequias, essa guerra, ela não é mais sua, passou a ser minha a partir de agora. Sabe por quê? Porque quando eu reconheço Deus, me humilho na presença de Deus e entendo que o tesouro que eu tenho eu não posso dar para o mal, eu tenho que resgatar ele novamente e colocá-lo no meu coração, que é a minha fé, a minha esperança, a minha tranquilidade em Deus. Eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço a minha insignificância, eu reconheço as minhas debilidades e entrego ao Senhor toda a majestade, toda a soberania e o poderio, para que Ele faça, e não eu. A partir desse momento, Ele fala para mim, olha, fique tranquilo, a guerra não é mais sua, agora é minha. Sabe o que o Senhor faz? Ele manda um anjo descer do céu, depois você lê o texto todo em casa, Ele manda um anjo descer do céu, vai lá no arraial dos assírios, e mata 185 mil soldados. O anjo do Senhor, sem Ezequias mexer uma espada, ele vai lá, manda o anjo e mata 185 mil soldados. Acaba com o exército todo. Quando eles acordam, desesperados, fogem, pensando que é alguma tribo ou algum reino invadindo eles, correm desesperados. E Senaqueribe é assassinado pelos 2 filhos, naquele mesmo período. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele luta por mim e por você. O Senhor, Ele protege a mim e a você, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Ele. A partir do momento que eu reconheço Ele como meu Salvador. A partir do momento que eu não nego a soberania de Deus. Que mesmo na hora da angústia, da luta, dos problemas, eu reconheço que Deus está comigo. Eu reconheço que o Senhor é o meu escudo. Ele está à minha direita. Ele está me guiando no caminho. E depois disso tudo, escuta aqui para mim. Olha aqui. Sabe o que acontece com Ezequias? Depois dessa história toda aqui, Deus o abençoa, ele fica todo feliz.
que Deus estava com ele. Sabe o que acontece? Ele dá uma festa. É isso? Não. Sabe o que acontece com ele? Ele adquire um câncer. Depois disso tudo. Ele adquire um câncer. Não sei se foi por causa da dor em excesso, por causa do estresse em excesso, por causa da tribulação em excesso. Olha isso. Depois disso tudo, ele adquire um câncer. E sabe quem vai dar o recado para ele? Isaías, o melhor amigo dele. Deus fala o seguinte: Isaías, vai até Ezequias e fala para ele botar a casa dele em ordem, porque chegou a hora dele morrer. Isaías deve ter ficado destruído por dentro, mas vai e faz a vontade de Deus como sempre fez. Foi até lá, chamou Ezequias e falou: Ezequias, olha, tem um recado de Deus para você, homem. Põe sua casa em ordem, organiza tudo, faz o que tem que fazer, porque você vai morrer. Ezequias, ele abaixa a cabeça e encosta e vira para a parede e ele começa: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E ele começa a colocar toda a sua fé que ele tinha no Senhor. Sabe o que ele fala? Senhor, eu fui íntegro na tua presença. Vocês lembram, já leram o texto da serpente no deserto de Moisés? Né? Que o povo foi mordido, envenenado. Moisés levanta uma serpente e coloca para que todo mundo que olhasse aquela serpente ficasse curado. Vocês lembram disso? Já leram esse texto? Essa serpente se tornou serpente de idolatria em Israel até o momento de Ezequias. Ele destrói essa serpente. Depois vocês leem o texto. É muito lindo a história de Ezequias. Ele destrói essa serpente. E ele deve ter relatado isso da oração. Ele: pai, eu destruí aquela serpente de adoração. Ele destrói todos os altares que ficavam fora de Jerusalém, nos altos, onde as pessoas não adoravam a Deus, mas adoravam a outros deuses. Ele vai com um propósito de fidelidade ao Senhor, ele destrói tudo aquilo. E ele deve ter relatado isso na oração: Senhor, eu fui fiel a Ti na adoração. Senhor, quando Senaqueribe veio, eu confiei em Ti, Senhor. Eu acreditei em Ti. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe o que acontece? Isaías chega na porta do reino. Deus fala para ele de novo: ó, volta e fala para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Mas não fala para Ezequias, não. Fala para o príncipe de Israel que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Deus não chama nem ele de amigo, nem de colega, ele chama de príncipe de Israel. E fala o seguinte: eu vou dar mais 15 anos de vida para esse homem. Sabe por quê? Porque ele confiou no Senhor. Porque ele acreditou no Senhor. Porque ele entendeu que o Senhor estava com ele em todos os momentos da vida dele. E o Senhor teve misericórdia dele e o abençoou. Mas na vida tem alguns aindas, como essa da doença de Ezequias. Na tua vida, talvez tenha algum ainda. O que é um ainda? Ainda não deu certo. Ainda não aconteceu. Ainda estamos esperando. Ainda vai ser assim. Ainda não aconteceu do jeito que eu queria. Quem tem alguns aindas na vida ainda? Quem tem? Ainda não foi dessa maneira. Ainda não agiu assim. Na vida nós temos alguns ainda. E Abacuque, só para a gente acabar, Abacuque, ele tem esse propósito muito claro dos aindas. Ele, em um momento de invasão desse povo assírio a Israel, ele fica revoltado com Deus. Quem aqui já ficou revoltado com Deus? Tem vergonha de levantar a mão, não. Quem aqui já ficou revoltado com Senhor, eu acredito em Ti. Por que aconteceu isso? Quem aqui já ficou revoltado com Deus? Levanta a mão. Aí aumentou. Você fala mais 2 vezes, a igreja toda dá até a glória. Acontece. A gente fica porque não acontece. O ainda está aflorando. O ainda aflora. E você fala: Senhor, o que está vendo?
Eu sou dizimista. Aí começa a jogar na cara, né? Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu oro de madrugada, eu falo da tua palavra, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus tem obrigações contigo, né? Aí você começa a apontar o dedo para Deus. Abacuque faz a mesma coisa. Abacuque vira para ele e fala assim, olha só, está vendo aí o que está acontecendo com o povo? Está todo mundo sofrendo porque o Senhor não tem enxergado o que está acontecendo. Abacuque, capítulo 1, versículo 13. Não precisa de abrir não, só escuta o que eu vou ler. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras o que procede traiçoeiramente, porque te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Sabe o que ele está dizendo? Porque o ímpio prospera contra nós e nós que te servimos não somos bem-sucedidos. Porque eu vejo o meu vizinho que vai para a macumba, para o centro, vai para o espiritismo, faz e acontece, e ele está sendo bem-sucedido e eu não. Porque lá no trabalho, eu que sou teu servo, o outro foi promovido e eu não. Os aindas vão te cercando. E Abacuque, ele tem essa consciência desse ainda, de não ter a compreensão do processo de vida, do processo de ação de Deus na vida dele, na vida do povo, porque ele quer que aconteça dentro do propósito dele, como todos nós. Ele não é diferente de nenhum de nós aqui. Eu também sou assim, você também é assim. A gente quer que aconteça dentro do nosso propósito. Mas Deus vai falando com ele, corrigindo ele, mostrando para ele, mostrando a capacidade que Deus tinha em transformar o mal em bem, mostrando que aquele tempo era necessário para o amadurecimento dele, mostrando que o povo de Israel que estava negligenciando a Deus, mostrando que talvez eu e você, a gente deixa de ser abençoado por causa da nossa própria arrogância, ou mostrando que às vezes não é o momento de Deus para que aquilo venha para a tua vida. Sabe o que Abacuque fala no final? Só para a gente terminar. Lá no capítulo 3, no versículo 17 ao 18, olha os aindas, escuta bem essa palavra. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Sabe o que eu estou dizendo aqui? Sabe o que Ezequias fala lá? Que ainda que eu esteja adoentado, ainda que eu esteja com problema hoje, ainda que tudo que eu tenho de projeto não tenha sido resolvido, eu vou confiar no Senhor, no Deus da minha salvação. A minha raiz continuará sendo profunda em fé e esperança, e eu não vou negar a Cristo, porque eu confio nele até o fim. Aleluias! Porque eu tenho que confiar nele até o fim, porque eu acredito em Deus. Eu sou fiel a esse Deus. E você vai ser abençoado em nome de Jesus. Diga amém. Você quer ser uma pessoa abençoada? Você quer ser uma pessoa restaurada? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Eu peço que você coloque sua mão no seu coração. Coloque sua mão no seu coração. Vamos fazer uma oração, pedindo a Deus essa determinação em fé na presença dEle. Pedindo a Ele essa determinação de vontade de falar de Cristo, mas não de boca, mas de vida. De vida. Porque minha boca, ela pode falar de tudo. Paulo, lá em Coríntios 13, fala exatamente o seguinte, ó. Amor, você pode entregar a sua própria vida para ser queimada, para ser oferecida. Se não tiver amor, nada adianta. Sabe o que isso quer dizer? Que o comportamento é diferente do sentimento. Eu posso fazer para uma demonstração, mas se dentro em mim
Se no meu coração não tiver a verdadeira unção, se não tiver a verdadeira fé, se não tiver o verdadeiro propósito, nada adianta. Nada adianta. Então coloque essa mão no seu coração e ore comigo. Senhor, na tua presença, ó Pai. Senhor, entregamos as nossas vidas a Ti, ó Deus. Queremos confiar em Ti de uma maneira sobrenatural a partir de hoje, ó Pai. Queremos entender, ó Deus, que mesmo que o inimigo venha, mesmo que as tribulações venham, mesmo que as dificuldades estejam ao nosso redor, nós não iremos entregar o nosso tesouro, Deus. Não iremos entregar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa certeza de Cristo estar ao nosso lado, nos orientando e nos guardando e nos guiando a todo passo. Pai, nós confiamos em Ti, ó Deus. Pai, nós acreditamos em Ti, ó Deus. Ainda que possa estar demorando, ainda que eu possa estar oscilando, ainda que eu possa estar não compreendendo a maneira que está sendo usada, eu confiarei no Senhor até o final. Eu confiarei em Ti de forma contínua, porque eu Te amo, ó Senhor, e eu acredito em Ti, e deposito a minha fé em Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos guie no caminho, em nome de Jesus.